Fala, pessoal! Tudo bem? Rapaziada, vamos iniciar os nossos trabalhos nesse sabadão falando sobre a rodada de ontem da NBA, né? Tivemos uma baita de uma rodada ontem, né? Foi noite de rodada cheia, então tem muito jogo pra gente falar. Então não vou nem perder muito tempo, só vou pedir para você deixar o like, que é muito importante. E se não for inscrito, se inscreve no canal que vai me ajudar demais, tá bom? Vamos lá, vamos começar o vídeo falando sobre a vitória do Charlotte Hornets contra o Toronto Raptors, né? O Hornets venceu por 119-116, mas eu vou te falar uma coisa, hein? Passou muito perto de tomar a virada. O Toronto chegou a tirar um prejuízo de 20 pontos, tá? Chegou a tirar uma diferença de 20 pontos, mas o Hornets conseguiu resistir e garantiu a sua 7ª vitória na temporada. Já o Toronto sofreu sua 13ª derrota. Destaques do Hornets, Brandon Miller e Terry Rozier, né? O Brandon Miller terminou o jogo com 20 pontos, 5 rebotes e 4 bolas de 3, tá? Ótimo jogo do novato. E o Rozier terminou com 21 pontos, 13 assistências e ainda matou a bola que deu a vitória para o Hornets. Pelo lado do Raptors, o destaque vai para o Scottie Barnes. Foram 31 pontos, 10 rebotes e 10 assistências para o Scottie Barnes. Triple-double para o Barnes. Falando agora sobre a vitória tranquila do Orlando Magic contra o Detroit Pistons, né? O Orlando não teve nenhuma dificuldade para bater o Pistons, 123-91. O Orlando só marcou menos de 30 pontos no primeiro quarto. Em todos os outros, passou dos 30 pontos marcados. A defesa fez um trabalho muito bom. Franz Wagner e Banchero foram os grandes nomes do Orlando Magic. 27 pontos para o Wagner e 24 para o Paolo. E importante pontuar que Banchero e Franz Wagner podem se tornar a segunda dupla da história do Orlando a terminar uma temporada com 20 pontos de média, né? Com cada um, né? Tendo 20 pontos de média. A única dupla na história do Magic que conseguiu fazer isso foi Shaquille O'Neal e Penny Hardaway. Então, olho nessa duplinha da Disney. Sobre o Pistons, cara, 19 derrotas seguidas, 20 na temporada. A última vitória do Pistons, cara, foi no dia 28 de outubro. Desde o dia 28 de outubro, o Pistons não sabe o que é ganhar. É realmente um momento, uma fase horrorosa. Horrorosa. O problema é se essa fase se provar ser, na verdade, a realidade do Pistons. Na real, eu já acho que é meio que a realidade do Detroit. O Detroit é um time ruim. É um time muito ruim e é um time mal treinado, tá? É um time mal treinado. Tá na hora da gente criticar mais o Monty Williams. O trabalho dele em Detroit é horrível. Horrível. Era para esse time estar jogando bem melhor do que está jogando. Isso é algo que tem que ser mais falado. Sobre Filadélfia e Atlanta Hawks. Cara, esse era para ser um jogo bem tranquilo para o Filadélfia, até porque o Hawks não teve o Trae Young. Mas, vou te falar, hein? A Atlanta vendeu caro a derrota, tá? Vendeu caro. No primeiro quarto, o Hawks não foi tão bem. Filadélfia conseguiu fazer um primeiro quarto muito bom, meio que dominou, né, o Atlanta, limitou o Hawks a apenas 23 pontos no primeiro quarto, né, o Joel Embiid jantou a defesa do Hawks e o Filadélfia abriu 12 pontos, só que no segundo quarto, a Atlanta foi bem pra caramba, tá? Foi bem pra caramba, o Hawks marcou 45 pontos no segundo quarto, virou o jogo, e foi para o intervalo vencendo por 68-62. Segundo quarto do Atlanta foi muito bom. No terceiro quarto, o Embiid colocou o Sixers de volta
na liderança, só que não conseguiu abrir uma grande vantagem, porque o Atlanta fez um bom terceiro quarto. Só que no último quarto, Embiid e Maxey conseguiram decidir, né? O jogo ficou bem parelho até o clutch time. No clutch time, Embiid e Maxey brilharam, os dois fecharam muito bem o jogo e garantiram a 14ª vitória dos Sixers na temporada. Já a Atlanta acabou sofrendo a sua 12ª derrota na temporada. Destaques do jogo, Embiid e Maxey, né? Joel Embiid terminou com 38 pontos, 14 rebotes e 4 blocos, né? Jogo excelente do Joel Embiid. E o Maxey fechou a partida com 30 pontos e 7 assistências. Pelo lado do Hawks, vale destaque pro DeAndre Hunter, né? Terminou com 24 pontos e 4 bolas de 3, jogou muito bem. Capela terminou com 15 pontos e 16 rebotes, duplo-duplo para o Capela. Bogdanovic, 20 pontos e 9 rebotes. E o DeJounte Murray também jogou bem, foram 20 pontos e 9 assistências para ele. No geral, foi um jogo muito bom do Hawks que, de novo, não teve o Trae Young. Então, temos que elogiar o trabalho do Hawks ontem e temos que elogiar o trabalho do Quinn Snyder. Se o Monty Williams merece mais críticas, o Quinn Snyder merece mais elogios, tá? O trabalho dele é muito bom. O problema é que o Hawks está com campanha negativa, e aí muita gente, né, pode julgar o trabalho do Quinn Snyder como ruim, mas para quem assiste os jogos do Hawks, sabe que o Quinn Snyder tem feito um trabalho muito bom, tá? E para mim é questão de tempo para o Hawks deslanchar, porque tem talento e o Quinn Snyder tá sim fazendo um trabalho bem bom. Sobre a vitória tranquila do Brooklyn Nets contra o Wizards. Cara, assim, jogo com zero dificuldades para o Nets, 124-97. O Mikal Bridges foi o grande nome dessa vitória, 21 pontos para ele. Só que o coletivo do Nets foi bem, né? O Cam Thomas, por exemplo, marcou 17 pontos ontem. Claxton terminou com duplo-duplo, 13 pontos, 15 rebotes e ainda deu 2 blocos. O Spencer Dinwiddie, 14 pontos, 9 assistências e 4 roubos de bola. E o Darren Sharp, 15 pontos e 11 rebotes. Então, foi uma vitória tranquila. O Mikal Bridges foi o grande nome do time, só que o coletivo do Brooklyn foi bem. Inclusive, já são 12 vitórias do Brooklyn na temporada, hein? Olho no Brooklyn Nets. É um time bem arrumadinho e que tá jogando bem. Tá jogando bem. Já o Wizards segue nessa draga, né? São 18 derrotas na temporada e é um basquete bem ruim, né? É um basquete bem pobre. Falando agora sobre um dos jogos mais aguardados da rodada de ontem, que foi Boston Celtics e New York Knicks, né? As duas equipes se enfrentaram e deu Celtics 133-123. E o grande nome do Celtics não foi Jason Tatum, não foi Jaylen Brown, não foi nem o Porzingis, que voltou de lesão. O grande nome do Celtics foi o careca Derrick White. Derrick White ontem jogou uma barbaridade. Ó, no primeiro quarto, o Celtics foi muito bem, né? O Celtics começou o primeiro quarto muito bem. O Derrick White, juntamente com o Porzingis e o Holiday, tiveram uma produção muito boa e colocaram o Celtics 8 pontos na frente. Só que o Knicks conseguiu reagir e cortou a diferença para apenas 1 ponto ao fim do primeiro quarto. No segundo quarto, o jogo virou meio que uma trocação. O Knicks até chegou a virar ali com o Jalen Brunson, só que o Celtics fechou muito bem o primeiro tempo e foi para o intervalo vencendo por 74-65. Na volta do intervalo, aí o Celtics deslanchou, né? O Celtics, de novo, com o Derrick White bem, conseguiu abrir 10 pontos de vantagem e toda hora que o Knicks esboçava uma reação, o Celtics ia lá e pô, matava a bola, ia lá e pô, quebrava o ritmo do Knicks e conseguiu levar 14 pontos de vantagem
para o quarto período. E aí, no quarto período, o Knicks até pressionou ali com o Quickley, com o Grimes, só que o Derrick White voltou a aparecer muito bem e o Celtics garantiu a sua 16ª vitória na temporada. Já o Knicks sofreu sua 9ª derrota. O grande nome do time, né, do Celtics foi o Derrick White, 30 pontos e 6 bolas de 3 para ele. Grande jogo do White, só que coletivamente as coisas funcionaram bem. Jason Tatum, 25 pontos. Porzingis voltando de lesão, 21 pontos. Jaylen Brown, 17 pontos. E o Jrue Holiday, 16 pontos, 6 rebotes e 5 assistências. O Al Horford também jogou bem. Então, no geral, foi um jogo muito forte do Boston Celtics. Destaque negativo do jogo, cara, foi a lesão do Jalen Brunson, né? O Brunson acabou pisando sem querer no pé do Peyton Pritchard num lance muito besta, um lance livre, sabe? Ele só foi ali andar para frente, acabou pisando no pé do Pritchard, torceu o tornozelo e teve que ir carregado para o vestiário, cara. Então, destaque negativo fica aí para a lesão do Brunson. Vamos torcer, né, para que não tenha sido nada grave. Inclusive, rodada de ontem cheia de lesões, né? Vou até pegar aqui, porque eu vi aqui uma lista dos jogadores que tiveram problemas de lesão ontem. Foi uma rodada cheia, cara. Cheia de lesões. Deixa eu pegar aqui. Cadê a lista? Tinha separado, cara, só que eu acho que eu fechei a página. Eu vou achar, peraí. Vamos junto. Ó, aqui, ó. Jogadores que sentiram algo durante os jogos de ontem. Joel Embiid, só que o Embiid ele seguiu no jogo, né? Jalen Brunson, Kyrie Irving, Anthony Edwards e o Alex Caruso. Né? Então foi uma rodada dura, né, cara? Com muitos jogadores sentindo, com muitos jogadores lesionando. Vamos torcer para a maioria deles, né, não terem nada mais grave. Né? A lesão que mais assustou ontem, pelo menos a mim, foi a do Kyrie, né? Mas logo eu falo mais sobre essa lesão do Kyrie Irving. Falando agora sobre Cleveland e Miami, tá? As duas equipes se enfrentaram e o Cleveland conseguiu se aproveitar dos desfalques do Heat, né? O Heat não teve Bam Adebayo, não teve Tyler Herro e o Cleveland venceu 111-99. O primeiro quarto do Cavs foi bem ruim, tá? O primeiro quarto do Cleveland foi bem abaixo, o time não conseguiu entregar no ataque, foi mal na defesa, só que no segundo quarto o time se recuperou, né, marcou 36 pontos no segundo quarto, e no terceiro quarto o Cleveland matou o jogo, né, o time colocou uma parcial de 35-23 e garantiu a sua 13ª vitória na temporada. Já o Miami sofreu a sua 10ª derrota. Destaque do Cavs foi o Donovan Mitchell, 27 pontos, 13 rebotes e 6 assistências para o Donovan Mitchell. Foi um jogo muito bom dele. Pelo lado do Heat, cara, assim, considerando os desfalques, cara, foi um jogo bom do Miami. Miami entregou uma atuação bem decente, mas sem Adebayo e Herro, enfrentando um Cavs, né, que vive um momento até bom, ficou difícil. Importante destacar um bloco surreal que o Caleb Martin deu ali no Darius Garland. Bloco ali na transição foi uma coisa linda, foi uma das grandes jogadas da noite. Falando agora sobre o líder do Oeste, vamos falar sobre Minnesota Timberwolves. Minnesota encarou o Memphis Grizzlies e mesmo perdendo o Anthony Edwards logo no começo ali do jogo, o time conseguiu vencer por 127-103 e segue mais líder do que nunca na Conferência Oeste, meus amigos. Né? O Minnesota coletivamente funcionou muito bem ontem, claro que tivemos ali o Towns e o Gobert se destacando, né? O Towns 24 pontos, 7 rebotes e 5 assistências, o Gobert 16 pontos, 20 rebotes e 6 blocos, né? As torres gêmeas, né, de Minnesota foram muito bem, só que o coletivo chamou a atenção. Troy Brown, 20 pontos, Mike Conley, 19,
Shake Milton, 17 pontos. Alexander Walker, 14 pontos. Naz Reid, 10 pontos. Então, assim, ontem o Minnesota mostrou que tem sim um elenco muito bom. Eu já falei algumas vezes, cara, o elenco do Minnesota, no papel, não chama atenção. Só que quando você vê esses caras jogando, quando você vê, né, sabe, o time jogando, você percebe que é um elenco que funciona muito bem, sabe? É um banco que complementa bem o time titular, os role players estão executando bem o seu papel, então o jogo de ontem serviu para mostrar o quão bom é esse time do Minnesota e serviu também para provar que é um time que temos que levar a sério. Minnesota já tá, ó, há um tempão na liderança do Oeste, tá? Há um tempão e lidando com várias adversidades. Não é a primeira vez que o time perde o Anthony Edwards. Edwards ficou fora por um tempinho e o time continuou vencendo. Então, comecem a levar o Minnesota Timberwolves a sério. Essa foi a 17ª vitória do Minnesota na temporada. Já o Memphis sofreu sua 15ª derrota. Chicago Bulls! O Chicago Bulls tá embalado, hein? O Chicago Bulls tá embalado. Venceu a 4ª seguida ontem. Encarando o San Antonio Spurs, que não sabe o que é vencer há muito tempo. O Chicago Bulls venceu a 4ª seguida, cara. 121-112. De novo, sem o Zach LaVine. Chicago fez um jogo muito bom, né? O Kobe White assumiu, né, o time, 24 pontos, 6 assistências e 5 bolas de 3. Patrick Williams apareceu muito bem também no jogo de ontem, com 20 pontos. Quando as coisas apertaram, os veteranos conseguiram aparecer. DeMar DeRozan, 20 pontos e 10 assistências. Vucevic, 21 pontos e 16 rebotes. Cara, foi um jogo bom do Chicago Bulls. Bom jogo do Bulls, 9ª vitória do Bulls na temporada. Já o Spurs segue sem saber o que é vencer. Essa foi a 18ª derrota do Spurs na temporada. Uma coisa boa que dá pra gente tirar, né, do Spurs ontem foi o Wembanyama. O Wembanyama se tornou o jogador mais jovem da história da NBA a conseguir um 20-20. Então, pelo menos isso acabou sendo bom no time do Spurs, porque de resto, jogo bem ruim. O jogo bem ruim do San Antonio Spurs. Sobre Houston Rockets e Denver Nuggets. Vamos lá. Esse foi um jogo, cara, que teve emoção no final, mas tecnicamente foi um jogo bem ruim, tá? Falando bem a verdade, tecnicamente foi um jogo bem fraco. Primeiro quarto, cara, as duas equipes erraram quase tudo. O Jokic teve um primeiro quarto, um primeiro tempo, né, muito ruim. E o que acabou fazendo o Houston Rockets terminar o primeiro quarto na frente foi uma atuação melhorzinha do Sengun. Sengun jogou um pouquinho melhor do que os outros, e aí, por conta dele, o Houston fechou o primeiro quarto, vencendo por 5. No segundo quarto, as coisas não mudaram muito, né? As duas equipes seguiram errando demais. O Jokic fechou o primeiro tempo com 1 de 10 no field goal, uma coisa inacreditável. E o Rockets, apesar de não ter jogado bem, fez o suficiente para segurar a liderança. No terceiro quarto, aí sim vimos um bom basquete, mas só por parte do Houston. O Denver seguiu muito ruim, só que o Houston jogou bem no terceiro quarto. O Rockets matou 6 bolas de 3, teve 14 de 18 nos arremessos de quadra e conseguiu fechar o terceiro quarto vencendo por 92-74. Só que no quarto período, não sei o que aconteceu, mas o Houston deu um apagão. O Houston ficou uns 8 minutos sem acertar nenhum arremesso, pontuando só no lance livre, e o Denver começou a tirar o prejuízo. O Jokic jogou bem no quarto período, né? Michael Porter Jr. também foi bem. Só que, para sorte do Houston,
tava tarde demais para o Denver buscar a virada. Então, mesmo tomando pressão, mesmo jogando mal no quarto período, o Houston conseguiu vencer. 10ª vitória do Houston na temporada, 114-106, e o Denver sofreu sua 9ª derrota. E mais um jogo onde o Jokic vai muito mal nos arremessos. No último jogo contra o Clippers, se eu não me engano, acho que foi contra o Clippers, ele foi muito mal nos arremessos e ontem, 9 de 26, cara, no field goal. Eu não me lembro de ter visto o Jokic chutar tão mal em jogos seguidos. Não me lembro, acho que em, sei lá, 5 anos, isso nunca aconteceu com o Jokic. É algo pra gente ficar de olho. Sobre o Rockets, destaques aqui, Jalen Green, 25 pontos, bom jogo do Jalen Green. E o Alperen Sengun teve um jogo bom, 17 pontos e 10 rebotes para o Baby Jokic. Se o velho Jokic foi mal, o Baby Jokic jogou bem, né? Jogou bem o Baby Jokic. E detalhe, hein? 3ª vitória do Houston contra o Denver na temporada. Freguesia? Não sei. Mas que ganhou 3, ganhou. E eu acho que perdeu só uma. Ótimo desempenho do Houston contra o Denver na temporada. Sacramento Kings encarou o Phoenix Suns e conseguiu uma belíssima vitória, né, cara? O Kings fez um primeiro tempo muito ruim, só que no segundo tempo conseguiu reagir, né? O De'Aaron Fox teve um quarto período simplesmente surreal. Dos 34 pontos que ele marcou no jogo, 23 foram no quarto período. O Kings marcou no quarto período 31 pontos. 23 foram só do De'Aaron Fox. Cara, incrível que o Kings fez e conseguiu vencer 114-106. Importante pontuar que o Kings encarou um Phoenix Suns desfalcado, né? O Phoenix não jogou completo, mas mesmo assim o Phoenix conseguiu fazer jogo duro, mas não aguentou o segundo tempo do Kings. Foi muito forte. 12ª vitória do Kings na temporada, 10ª derrota do Phoenix na season. Clippers e Utah Jazz se enfrentaram e sem muitas dificuldades, o Clippers bateu o Jazz 117-103, cara. Esse foi um jogo muito limpo do Clippers, sabe? Foi um jogo onde o Clippers não errou quase nada. O Kawhi fez um jogo muito sólido e muito bom. Foram 41 pontos do Kawhi, 5 rebotes, 5 assistências e 6 de 8 no perímetro. Basicamente, tudo que o Kawhi tentou caiu, né? Impressionante. Coletivamente, as coisas funcionaram bem para o Clippers. O Tyronn Lue parece que finalmente encontrou ali as suas rotações. Jogo bom do Clippers. E o Clippers, depois de muito tempo, tem campanha positiva. 11 vitórias e 10 derrotas para o Clippers na temporada. Já o Jazz sofreu sua 15ª derrota. Sobre agora Dallas e Portland Trail Blazers. O Blazers dificultou a vida do Dallas, mas acabou saindo derrotado, né? O Dallas venceu 125-112. O Luka teve mais um jogo muito acima da média, 32 pontos e 10 assistências para o Luka. O coletivo do Dallas apareceu bem, Dante Action, 23 pontos e 7 assistências, Tim Hardaway, 20 pontos, Derrick Jones, 14 pontos, 8 rebotes e 2 blocos. O Dallas acabou, né, perdendo ali o Kyrie Irving, que teve uma lesão feia, cara, né, num lance ali onde ele tentou a bandeja. O Dwight Powell subiu para brigar pelo rebote e ele caiu em cima da perna do Kyrie. Foi uma cena bem feia. Durante a transmissão, foi dito que o Kyrie saiu do ginásio em cadeira de roda, só que depois o Jason Kidd e o Tim Hardaway falaram, né, na entrevista coletiva que não teve nada disso, que o Kyrie estava bem ali no vestiário. Então, né, não sei em quem acreditar. Eu prefiro acreditar nos caras do Dallas, né? Então, aparentemente, o Kyrie tá bem. Hoje, ele vai passar por uma bateria de exames
e vamos ver se ele vai perder algum jogo, se ele vai ter que ficar um tempo fora. Mas a cena da lesão foi bem feia. Foi bem feia. Mas, bom, mesmo perdendo o Curry, o Dallas venceu, o Dallas fechou muito bem o jogo e garantiu sua 13ª vitória na temporada. Já o Blazers perdeu a sua 15ª na temporada. Anthony Simons jogou muito bem pelo lado do Blazers, 30 pontos e 8 assistências. Shaedon Sharpe também jogou muito bem, 24 pontos, 9 rebotes e 5 assistências. O Scoot Henderson, cara, eu tô adiando, né, esse papo sobre o Scoot Henderson, porque eu não quero queimar o moleque. Teve que lidar com lesão, ficou um tempo fora. Mas, cara, tá bem feio assistir o Scoot Henderson, hein? Tá bem feio. O cara, né, perdeu muito espaço no time. É um jogador que não tem a confiança do Chauncey Billups. E ontem, cara, assim, muito mal. Vou até pegar aqui os números dele. Os números do Scoot. Ó. Contra Dallas. Ele teve... Abrindo aqui. Ó, jogou 30 minutos, tá? Saindo do banco. 4 de 17 no field goal. 0 de 6 para 3 pontos. E 4 turnovers, cara. Muito feio, hein? Muito feio. Assim, de novo, cara, eu não quero me precipitar, não quero queimar o moleque. Tanto que até agora eu não tinha falado nada sobre a temporada do Scoot. Só que, irmão, tá difícil, hein? Tá difícil de assistir. Esperava muito do Scoot Henderson nessa temporada. Ele mesmo, né, falou que ia assumir o time, que ia ser o franchise player e tudo. E o que a gente tá vendo é um jogador, assim, se mostrando muito despreparado para jogar na NBA. Tomada de decisão horrível. Bem feio, tá? Bem feio, né? Vamos acompanhar, vamos dar tempo ao tempo, mas hoje o Scoot Henderson ele pode ser taxado como um possível bust, porque a expectativa era muito alta, ele teve um pré-draft, né, muito bom, a temporada dele na D-League foi excelente, mas esse começo dele na NBA é bem ruim e bem preocupante. E bem preocupante. O Brandon Miller, por exemplo, cara, tá tendo uma temporada 30 vezes melhor do que o Scoot Henderson. 30 vezes melhor. Então, difícil, cara. Difícil. Pra fechar, cara, eu vou só passar aqui por cima do ótimo jogo que tivemos entre Golden State Warriors e Oklahoma City Thunder. Por que eu vou só passar por cima? Por que eu não vou me aprofundar? Porque eu já fiz um vídeo falando sobre esse jogo. Então, se você quiser uma análise mais aprofundada, dá uma olhadinha no vídeo que saiu mais cedo. Aqui, vou só dar uma passada por cima. Oklahoma ganhou do Golden State Warriors 138 a 136. O jogo foi pro overtime e na prorrogação o Thunder foi superior. No primeiro tempo, cara, tivemos um jogo onde as principais fraquezas dos dois times foram escancaradas. O Warriors fechou o primeiro tempo com 15 turnovers cometidos. Bizarro. E o Thunder terminou o primeiro tempo com aproveitamento horroroso no perímetro. Principalmente no primeiro quarto. No primeiro quarto, o Thunder chutou 1 de 9 para 3 pontos, cara. Foi realmente bem feio. E o Golden State, por ter matado mais bolas de 3, foi para o intervalo na frente. No terceiro quarto, a defesa do Thunder foi bem, né? O Thunder conseguiu diminuir, né, o volume do Warriors no perímetro e machucou muito no contra-ataque, principalmente com o Jalen Williams. E com o Shai fechando muito bem o terceiro quarto, o Thunder virou e abriu 5. No quarto período, tivemos ali uma trocação, né? As duas equipes ficaram ali se alternando na liderança. Faltando 18 segundos, o Curry colocou o Warriors 3 pontos na frente, com um step back lindo na linha de 3. Só que o Draymond Green acabou cometendo uma falta burra em cima do Chet, que deu 3 lances livres para o pivô do Thunder. Ele não desperdiçou
acertou os 3 e o jogo foi para prorrogação. Importante pontuar que o Warriors teve a chance de ganhar o jogo, só que, de novo, o Steve Kerr chamou uma jogada para 3 pontos, sendo que precisava de apenas 1 para ganhar. Resultado, Luguentz Dort defendeu muito bem o Curry na última posse e o jogo foi para prorrogação. E na prorrogação, Jalen Williams e Shai foram muito bem. O Chet também matou bolas bem importantes e o Oklahoma garantiu a sua 14ª vitória na temporada. Acho que foi a 14ª, confirmar aqui, mas tenho quase certeza que foi a 14ª vitória. Deixa eu puxar aqui. Foi isso mesmo, 14ª vitória. Já o Warriors sofreu sua 12ª derrota na temporada, né? Destaque do jogo foi o Shai. Foram... pegar aqui. Foram 38 pontos para o Shai e ainda roubou 5 bolas. E pelo lado do Warriors, o destaque foi o Curry, com 34 pontos e 6 bolas de 3. Mas o que acabou chamando muita atenção no jogo de ontem foi o número de turnovers do Warriors, cara. 29 turnovers. Segundo a ESPN, foram 28, mas na transmissão se falou em 29 turnovers. Um número simplesmente assustador, cara. É insustentável um time cometer esse número de turnovers. Insustentável. Se você quiser uma análise mais aprofundada do jogo, tem vídeo no canal. Aqui, vou falar só isso. Se você quiser mais, dá uma olhadinha na análise que saiu mais cedo. Gente, é isso, tá? Esses foram os jogos que rolaram ontem, rodada cheia. Por isso, né, tivemos um vídeo de mais de meia hora. Mas vocês gostam, né? Vocês curtem esses vídeos mais longos. Não se esqueça de avaliar com seu like. Não se esqueça de se inscrever no canal se não for inscrito. Dá uma olhadinha no primeiro comentário fixado, que vai ter um link que vai te oferecer o NBA League Pass com desconto, período de teste grátis. League Pass, se você não sabe, é a melhor plataforma de streaming de jogos da liga. Então, se você não tem o League Pass, recomendo que você assine e use esse link, que aí você consegue esse descontão, consegue 7 dias grátis para testar. Então, vale super a pena. E é isso, gente. Nos vemos mais tarde com mais conteúdo. Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.